noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com expertise e muita credibilidade informações para a sua noite. E por falar em credibilidade, eu tenho o privilégio de receber aqui doutora Marielle Pichini, ela que faz parte do nosso time de informadores, é expert em dermatologia, em tricologia, uma das referências estaduais. E nós temos o privilégio de recebê-la aqui hoje para falar de um procedimento que vem aí trazendo muita inovação e transformação aos fios, né? O Regenera. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada. Olá, Paula. Oi, pessoal. Para mim é um grande prazer estar aqui e falar de um assunto que eu amo tanto, né? Que é a saúde capilar Sim, e os avanços que a medicina tem trazido para essa área. com certeza. Doutora, o que que vem a ser de fato, né, o Regenera e como que você explicaria de forma simples para quem está nos assistindo e nunca ouviu falar? Só corrigindo, é regenera ou regenera? É Regenera, Regenera, isso. porque é uma tecnologia italiana, né? Uhum, Então o nome vem justamente do termo em italiano. Então é uhum. Regenera, né? Regenera. E o que que vem a ser, né? Como que a gente poderia explicar de forma simples para quem está nos acompanhando essa noite, esse procedimento? Bom, o Regenera, ele é um tratamento que é a base de microenxerto de células autólogas. Uhum. Então, o que seria isso, né? Falando de uma forma mais simples, nós utilizamos pequenos fragmentos de tecido, né, da pele do próprio paciente, de uma Uhum, área ali que tem produção de folículo capilar. uhum, Então, nós retiramos pequenos fragmentos dessa pele e, através de uma tecnologia italiana, nós transformamos esses fragmentos em uma solução riquíssima em células progenitoras com atividade regenerativa intensa. que legal. E aí nós aplicamos essa solução ali no couro cabeludo, Uhum, né? E essa solução tem esse efeito de regenerar, né? Então ele faz como se ele trouxesse à vida novamente alguns folículos ali que já estão mais adormecidos, né? Então é um tratamento extremamente eficaz para várias condições, né, de patologia capilar, mas principalmente para calvície, né, uhum. sendo útil tanto nas fases iniciais como também já em fases mais avançadas, onde já há falhas aparentes. Então, o Regenera ele tem sido aí uma arma extremamente Que legal. eficaz e tem deixado nossos pacientes também muito satisfeitos. Qual que é a diferença, doutora, entre o Regenera e o transplante capilar tradicional? Bom, o transplante, ele é uma cirurgia, né? É um Uhum, procedimento cirúrgico grande uhum, que requer anestesia, sedação, são horas de procedimento, requer uma equipe ali grande, né? Entre cirurgião e assistentes, uhum. requer centro cirúrgico, requer uma recuperação também mais longa, né? Pontos cirúrgicos, né? Principalmente quando há retirada de retalho, né? Então, é um procedimento muito mais invasivo, com mais riscos e também que tem um custo muito mais elevado, né? Uhum. Já o Regenera, ele traz aí para gente uma forma de tratarmos é, regenerando aqueles folículos que estão doentes. Uhum. Então a gente é uma terapia, né, pouco invasiva, Legal. né, que a gente que não requer cirurgia, que não requer esse tempo de recuperação Não grande, tem não tem pós-operatório. pós-operatório, não tem riscos, então é um procedimento, o paciente vai, né? A gente faz no consultório mesmo, Uhum. com anestesia local, não é necessário E não sedação, tem dor. não tem dor, tá? O paciente fica ali por uns 40 minutos a uma hora, fazemos o procedimento, ele vai para casa e vida normal, Vida né? que Pode segue. trabalhar, vida que segue, né? E dentro de alguns meses ele já começa ali a colher os frutos. Então, realmente é um tratamento que é muito vantajoso, né?
e a gente tem usado muito para evitar que aquele paciente se submeta É um a transplante. cirurgias, né, a um transplante capilar no futuro, Ele né? é sessão única, doutor, ou é feito um protocolo para cada paciente? Como que funciona? O Regenera, a gente costuma fazer uma sessão única por ano, né? Uhum, Mas como a calvície, ela é um problema crônico, uhum, né? Então, geralmente a gente insere o Regenera dentro de um protocolo, né, associando com outros procedimentos. Então, fazemos o Regenera e associamos ele a algum outro tratamento indicado para aquele paciente, para que a gente continue fazendo ali estimulação dos fios, né? E fazendo ali o bloqueio do avanço dessa calvície, uhum. né? Então, como eu sempre digo, é um tratamento extremamente personalizado, Uhum, né? com Em que a certeza. gente faz aí um protocolo exclusivo para cada paciente, atendendo a cada necessidade de forma bem específica. Existe alguma contraindicação, doutora Marielle? Bom, existe sim. Principalmente infecções agudas, né, Uhum, ativas no couro cabeludo, uhum, e também algumas doenças autoimunes que estão ali descontroladas. Então, por uhum. isso que é sempre importante passar pela consulta médica antes, né, uma consulta extremamente detalhada em que eu converso muito com o paciente e é só através dessa consulta que a gente consegue chegar aí realmente à melhor estratégia de tratamento para esse paciente. Com certeza. Doutora, o que, no seu ponto de vista, tem levado pessoas, né, inclusive jovens, a procurarem tratamentos para queda capilar? Houve um momento muito grande, né? É verdade. De uns anos para cá, né? Acredito que desde a pandemia para cá, realmente houve uma busca, um aumento nessa busca, né, pela saúde Uhum. capilar. E eu acredito que isso se deve principalmente a essa questão da autoestima, né? A busca pela identidade pessoal. Uhum. Temos aí também a influência das redes sociais, Acesso à né? informação, né, doutora? Acesso à informação. Então, hoje as pessoas estão muito mais conscientes de que o cabelo é, é importante, É não a moldura só do rosto. é a moldura do rosto e, e não é só, como eu digo, não é só cabelo, né? É autoestima, O é que ele carrega, né, saúde, doutora? O que ele é representa. identidade. Então, o cabelo realmente tem uma representatividade muito grande para nós, né? Homens e Uhum. mulheres. Então, eu acredito que essa procura maior hoje se Uhum. deve a isso. Você acha que a mudança do estilo de vida também dessa sociedade moderna, né, o estresse, a alimentação e o próprio cuidado com a saúde do couro cabeludo influencia o aparecimento de algumas doenças, como a alopécia, por exemplo, né, uma doença Uhum, que é muito comum, né, doutora? E a uhum, gente vê aí crianças, inclusive, sendo acometidas com alopécia, com alguns tipos de alopécia. uhum. Você acredita que pode ser esse novo estilo de vida que vem aí acometendo a população, né? Muito acesso a celulares, o aumento do nível de estresse. Isso tem influenciado também, no seu ponto de vista? Olha, é uma pergunta interessante porque, assim, Uhum, eu sempre digo, o cabelo reflete aquilo que o nosso corpo transmite, né? Então, o cabelo, ele é um marcador de saúde, né? Então, com certeza, uma alimentação, quando ela não está balanceada, quando ela está com déficit de nutrientes, vitaminas, isso pode levar, sim, a alguns processos de queda capilar, né? uhum. É o que a gente vê, por exemplo, nos emagrecimentos rápidos, né? Sem um acompanhamento, às vezes um excesso de medicamentos emagrecedores, né, que leva àquela perda de peso rápida, Sim. isso pode provocar quadros de queda de cabelo, Uhum. enfim. E o estresse também, né, o estresse do dia a dia, a ansiedade, né, esses momentos que todos nós hoje vivemos, isso certamente leva, sim, isso influencia. Mas é muito importante sempre que houver um quadro de queda capilar,
buscar uma ajuda especializada, né, com médico da área, médico tricologista, porque um erro muito comum que acontece é atribuir toda a queda de cabelo ao estresse. E isso leva o paciente a perder um tempo precioso de tratamento. Com Então, certeza. é muito importante, antes de qualquer coisa, passar pela avaliação do especialista, né? E identificar qual é a real causa dessa queda de cabelo. E aí tratar de forma direcionada. Com certeza, doutora. E é engraçado, porque é, além do estresse, a gente vê também hoje as pessoas com excessos de químicas no cabelo, né, doutora? Isso também danifica. Os próprios emagrecedores, você falou um pouquinho sobre a questão da perda de peso, e eu conversei com muitas mulheres, inclusive, que Uhum, fizeram aí o uso do Monjaro, que a gente está no uhum, auge dos emagrecedores, e sim, estão sofrendo muito com quedas capilares. Eu acho que até para a gente levantar um alerta aqui, que durante o processo de emagrecimento é importante vocês fazerem um acompanhamento médico, para não sim. esperar agravar muito, né, Sim, doutora? extremamente importante. Então, lá eu faço muito esse acompanhamento em conjunto, né? Então, geralmente o paciente está acompanhando o emagrecimento com o endócrino, com o nutrólogo, e aí eu faço esse acompanhamento também da parte capilar, Uhum. porque essas medicações, essas canetinhas, né, emagrecedoras, elas acabam sim levando a uma queda de cabelo, Uhum. tanto pela perda de peso rápida, quanto pelo próprio efeito da medicação, da droga em Uhum. si, Uhum. né? E quando o paciente já tem uma comorbidade capilar, então já tem uma tendência ali à calvície, né? Essa queda de cabelo é mais intensa e pode deixar falhas aí importantes no couro cabeludo. Então a gente faz todo esse acompanhamento em conjunto e existem sim estratégias de minimizarmos aí esses efeitos negativos, né? E no caso do emagrecimento, do uso do Monjaro, né, do Ozempic, é, é muito importante seguir aí uma dieta, né? Também uma dieta sempre orientada por nutricionista, porque para garantir que durante essa perda de peso não haja déficits importantes, tanto de proteínas quanto de vitaminas, porque se isso Exatamente. acontecer, essa queda de cabelo vai ser mais intensa ainda. Com certeza, gente. Um alerta importante para vocês. Nós fizemos um podcast recente falando sobre a importância de bioestimular durante o processo de emagrecimento, né? Sim, E é importante não só cuidar da pele, como também do cabelo, porque tem sido uma queixa muito comum. sim, sim. Doutora, voltando a falar sobre o Regenera, é, existe um paciente ideal para o Regenera? Tem indicações? Fala um pouquinho para a gente do perfil do paciente do Regenera. Bom, os homens e mulheres aí se beneficiam do tratamento com Regenera, tá? Uhum. Mas principalmente aqueles pacientes entre 30 a 40 anos, né? Que já estão vendo aí afinamento capilar, que já estão vendo diminuição da densidade capilar, né? Esses pacientes possuem assim um resultado excelente, tá? Porém, pacientes que têm também um quadro de calvície mais avançado também podem se beneficiar, né? Então, a gente cria protocolos de associação para esses pacientes. Então, Uhum. a gente utiliza aí o Regenera e também algumas outras tecnologias e estratégias em conjunto para a gente conseguir trazer aí o melhor resultado para esse paciente. Otimizar os resultados, é isso mesmo. Sim. É, quanto tempo, mais ou menos, o paciente ele começa a notar os resultados do procedimento, doutora? Bom, o Regenera, ele tem esse efeito regenerativo, né? Então, Uhum. é um efeito que demanda um tempinho ali do corpo, né? Então, com cerca de 3 a 4 meses, o paciente já começa a perceber uma melhora da Uhum. densidade capilar, uma melhora da ancoragem dos fios, né? Mas após os 6 meses é que realmente ele vai ver aquela melhora mais consistente, né? Uhum. Nascimento de novos fios,
um couro cabeludo mais cheio, digamos assim, né? Mais Mas, robusto. e assim, um dado importante é que, assim, eu tenho vários pacientes do Regenera que já no primeiro mês já notaram uma melhora muito importante na questão da queda, né? Então, geralmente, no primeiro mês já tem uma redução importante dessa queda, perda dos fios, e a partir dos 3 meses em diante começa a ter aquela melhora progressiva. Então, é muito legal acompanhar essa evolução e acompanhar a satisfação dos pacientes ali, se olhando no espelho, vendo essa melhora. É muito gratificante. Com certeza, eu acho que é o que traz sentido para a profissão, né, doutora? É ver o impacto daquilo que você exerce, que você faz na vida do outro, né? Sim, sim, sem dúvida. É transformar, né? É transformar vidas, né? Uhum. Então, ver essa mudança, ver essa é uma mudança mesmo de Sim. atitude, né? Poder O devolver a autoestima para a pessoa, empoderamento, né? isso é o que me move todos os dias, é ver essa satisfação Imagina. na vida de cada um. Os resultados, eles são definitivos ou é preciso de uma manutenção? Você falou no início do nosso podcast que a calvície é um problema crônico, né? Então, o paciente que ele sofre por calvície, talvez ele tenha que fazer as manutenções anuais, né, doutora? Mas é todo caso assim ou existe algumas exceções? Ou em alguns casos é uma exceção única, não necessita de manutenção? Bom, no caso da calvície, né, a gente precisa manter sempre o acompanhamento desse paciente, Uhum. porque a calvície por si só, ela é crônica e é Sim. evolutiva, e essa perda dos cabelos, ela faz parte aí do trajeto de vida desse paciente. Então, nenhum tratamento para calvície, ele é definitivo, Uhum. não tem como, né? Sim. Nem o tratamento cirúrgico, que é o implante, nem o Regenera, Uhum. nem a mesoterapia. Então, ter calvície é sinônimo de cuidar para o resto da vida. E Uhum. aí a forma como nós vamos fazer esse cuidado são personalizáveis de acordo com a evolução daquele paciente, de acordo com os resultados que ele desejar, né? Então, geralmente o Regenera, nós trabalhamos com sessões anuais, Uhum. né? Associados à terapia medicamentosa, né? Às vezes associamos a outros procedimentos e às vezes não. Então, Uhum. tudo depende do estágio de perda capilar que aquele paciente está e também das condições de saúde dele. Uhum. Perfeito. Qual que é o grande diferencial do Regenere em relação a outros métodos do mercado? Porque a tricologia é um segmento da área da saúde, da área dermatológica, que cresceu muito, né, doutora? Uhum. Expandiu muito. A gente sabe que existem muitos protocolos, procedimentos, mas o que diferencia o Regenera desses demais protocolos? Bom, o Regenera ele traz para a gente a possibilidade da terapia regenerativa, né? Uhum. Que é o grande diferencial, Uhum. que é um avanço imenso, né, da medicina nessas últimas décadas. Então, Uhum. esse efeito regenerativo é um efeito totalmente transformador aí dos folículos. Uhum. Então, nós conseguimos reavivar folículos que já estão aí em fase terminal, digamos assim, né? Folículos capilares que já estão perdendo ali a sua função. Então, com a terapia regenerativa, né, do Regenera, nós conseguimos reavivar esses folículos e estimulamos, de forma natural, de forma utilizando aí material do próprio paciente, né? Então, Uhum. nós conseguimos renovar esses fios, estimular o nascimento desses fios. Então, hoje, muitos pacientes até perguntam a diferença do Regenera, por exemplo, com o tratamento que a gente fazia antes, que é o PRP, Uhum. né? Que é o plasma rico em plaqueta. Foi um tratamento muito utilizado,
né? Ainda hoje tem alguns profissionais que utilizam, mas existe uma diferença muito grande, né? Então, o PRP, ele era um tratamento que a gente utilizava plasma. Então, a gente tirava o sangue desse paciente, né? E passava pela centrífuga e separava ali as plaquetas, né? E aí fazia aplicação no couro cabeludo. Então, isso daí tinha um efeito de, digamos assim, nutrição ali do folículo capilar, Sim. né? Então, já o Regenera, ele vai mais além. Então, o Regenera, ele traz um efeito regenerativo, porque dele saem células progenitoras, né? Altamente capacitadas em fazer essa regeneração capilar. Então, fazendo uma comparação assim mais simples, né? Eu diria que assim, o PRP, ele é como se nós colocássemos um adubo. E já o Regenera é como se nós ali plantássemos mais mudas. Então, no final, né, a gente consegue um aumento de densidade muito maior com o Regenera do que com o PRP, né? Então, é um tratamento realmente assim inovador e tem trazido muitos resultados e deixado os pacientes muito felizes. Que benção, que bom. Eu sei que você já se deparou com muitos casos na sua profissão, né, na sua atuação. Mas existe algum caso específico que tenha marcado você, né, que tenha feito você se emocionar junto ao paciente ali, ah, por conta dos resultados adquiridos através da tricologia, doutora? Sim, muitos, muitos casos. Eu, assim, eu vou guardando na Você se memória. envolve muito com seus pacientes? Olha, muito, gente. Ah, tem Muito, jeito. não tem jeito. E assim, meus pacientes acabam se tornando assim, amigos, amigas, na maioria das Sim, vezes, porque eu gosto de fazer esse acompanhamento, eu gosto de estar ali, eu gosto de cuidadosa. dar esse acolhimento, né? E dentre várias histórias, tem uma, né, de uma mulher do interior aqui do estado, então tem muitos pacientes do interior que vêm para fazer o acompanhamento. E essa paciente, ela já tinha em torno aí, não vou lembrar exatamente a idade, mas já entre 40 e 50 anos. Uhum. E ela entrou tão desesperançosa no consultório que eu me lembro até hoje da feição dela. Então, assim, Olha tão só. desesperançosa, tão triste, abalada com a condição capilar que ela tinha, né? Já assim, é, já pensando que a única solução para o caso dela seria o implante, né? E era algo que ela não queria, porque ela não queria se submeter a uma cirurgia, não queria se submeter aos riscos. E era uma paciente visivelmente afetada pela condição capilar, né? Uhum. Então já tinha um padrão de depressão, Sim. e aquilo tudo influenciava muito no contexto pessoal dela, no Uhum. contexto familiar, no contexto do trabalho. Ela já não tinha mais prazer em nada, né? E nós, né, após um exame, após uma consulta bem cuidadosa, o exame de tricoscopia que eu sempre faço nos meus pacientes, é um exame fundamental, né? Eu verifiquei ali que ela tinha muitos folículos que estavam ali semi-redensificados, ou seja, eles estavam ali, digamos assim, enfraquecidos, mas eu percebi que com o estímulo certo eles poderiam ainda voltar à atividade. E aí, né, criamos um protocolo para ela de tratamento, fizemos o Regenera associado com a mesoterapia capilar. Uhum. Então, após algumas sessões, nós já conseguimos verificar essa melhora no quadro capilar dela. E Ai, a que cada benção. sessão, cada vez que ela ia até o consultório, era um avanço, Uhum. né? E aquilo ia transformando essa mulher de uma forma assim
muito especial. Então, a cada vez que ela via, eu via nela um olhar diferente, Ela foi foi desabrochando no decorrer do desabrochando. tratamento. E isso foi assim, foi algo que realmente me deixou, sabe, muito feliz, me deixou muito É um incentivo para a gente satisfeita. continuar, né, doutora? Exatamente, é justamente essa sensação que me move, né, dia após dia. Então, hoje essa paciente tem aí um couro cabeludo vasto, cheio, ela ainda, né, está em tratamentos e lá com a gente faz esse acompanhamento, que é algo que não dá para ficar sem, né? A calvície ela é progressiva, então Sim. ela mantém esse acompanhamento com a gente. E aí eu tenho essa oportunidade de acompanhá-la sempre e acompanhar essa evolução. Então, Isso é muito fico bom. muito feliz. Muito bom mesmo. Doutora, a gente vai para um rápido bloco comercial e a gente já volta para continuar esse bate-papo, que está muito Sim. agradável, tá? Nos acompanha aí. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Estamos
Estamos de volta. Você que não pôde acompanhar esse conteúdo desde o início, é só clicar aqui e voltar. Está muito especial. Hoje estou com uma convidada que é uma referência quando falamos em tricologia e dermatologia no estado do Mato Grosso, doutora Marielle Piquini. E viemos hoje trazer uma novidade para vocês, falar um pouco mais sobre o Regenera, que é um procedimento que vem devolvendo a autoestima de homens e mulheres. Doutora, o que mais te encanta hoje na tricologia? Olha, eu posso dizer que é a transformação na vida dessas pessoas, né? Então, ver aquele sorriso desabrochando, cada vez que o cabelinho começa ali a surgir, né? É o que mais me encanta. Então, poder estar ali junto desses pacientes, auxiliando, né? Levando o melhor da medicina, né? Com embasamento científico sempre e com segurança, é o que me move todos os dias. Perfeito. Como que você enxerga hoje, doutor, o futuro, né, dos tratamentos capilares com a medicina regenerativa? Bom, eu vejo um futuro muito promissor, né? Eu vejo que a tricologia tem avançado cada vez mais nesse sentido, em oferecer tratamentos cada vez menos invasivos e com resultados cada vez melhores, né? Então, eu vejo aí uma tendência de menos cirurgia, mais opções de tratamentos e mais resultados. Você sente que hoje você vive o seu propósito exercendo a tricologia, né, tratando a queda capilar, a queda de cabelo? Bom, eu vejo como minha missão, né, devolver esse sorriso para o paciente, essa felicidade em se olhar no espelho todos os dias, se sentir satisfeito consigo mesmo, Sim. né? Então, eu realmente enxergo isso como uma missão. E como que você se sente hoje, doutora, fazendo parte desse rol de profissionais que se referenciam em Mato Grosso? Nos bastidores, nós falamos um pouquinho sobre, até a gente estava falando sobre as especializações. Doutora Marielle, ela formou em 2010 aqui em Cuiabá. Mas ela ficou 10 anos em São Paulo, se aperfeiçoando, estudando. Foram 5 especializações quase, né, Sim, doutora? sim. 5 E, especializações. e é o que eu falo, ela está aqui hoje, né, como uma das referências em Mato Grosso, é, pela bagagem que ela carrega, pela expertise, pelas metodologias, pela dedicação. Então, hoje ela entrega um diferencial mesmo, que é advindo da sua dedicação aos estudos, a buscar aperfeiçoamento constante, trazer sempre novidades. Você enxerga Mato Grosso hoje, doutora, como uma referência quando dizemos no quesito saúde no Brasil? Sim, sim, enxergo sim. Para mim é um grande orgulho estar aqui de volta, né, à minha terra, à minha cidade. E eu vejo Cuiabá cada vez mais próximo de grandes centros de saúde, né, do Brasil. Então temos profissionais excelentes, tecnologias excelentes na verdade o grande diferencial é a dedicação, né, de cada profissional. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar aqui, trazer tecnologia de ponta, Sim. né, para meus conterrâneos aqui e poder, é, enfim, poder acrescentar, né, na saúde capilar, autoestima, Sim, com certeza. beleza e bem-estar de todos aqui. E sabe o que eu vejo? Porque você estava em São Paulo, já colocada no mercado de trabalho, né? Você trabalhou por um período lá, né? E você resolveu voltar para o Mato Grosso, investir aqui. E isso é um motivo, acho que, de orgulho para nós, né, doutora? Porque você poderia estar em São Paulo hoje. Sim, sim, é verdade. Eu passei 10 anos em São Paulo, né? Sim. Onde estudei bastante, busquei as melhores referências de profissionais para poder aprender, né? E continuo me dedicando todos os dias, não paro por aí. E depois de 10 anos, resolvi retornar a Cuiabá. E a minha grande motivação foi realmente estar perto da minha família. Então, sou uma pessoa também muito
muito família, valorizo muito a família e resolvi retornar para estar mais perto deles e investir toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento aqui e trazer um pouco mais desse, desse meu conhecimento aqui para o pessoal, Experiência, né? experiência aqui para Cuiabá. Com certeza. Para quem está nos acompanhando nessa noite, doutora, que esteja sofrendo com queda capilar, né? Não tem ainda procurado ajuda por algum receio, qual recado você deixaria? Bom, o que eu sempre digo é: tempo é cabelo. Então, Dica especial para vocês, tempo cabelo. logo que perceber uma queda de cabelo anormal, afinamento dos fios, uma rarefação, né, diminuição no volume, já procure, né, um médico especialista na área de tricologia, tá? Porque o tempo vale ouro, né? Então temos várias condições capilares aí que não são passíveis de recuperação após grandes perdas. Então, é muito importante um diagnóstico precoce, um Sim. tratamento assertivo, né? Dessa forma, é possível sim recuperar o cabelo. Perfeito, doutora. Para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, né, queira conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, os procedimentos que você realiza hoje em sua clínica, qual que é a sua rede social, doutora? Bom, eu tô no Instagram, é doutora Marielle, com 2 L's e I, né? E quem se interessar pelo tema, me acompanhe lá. Eu tô Vai sempre ser bacana. postando meu dia a dia, dicas, bastidores dos tratamentos, né? Tanto capilares como faciais, estéticos, enfim. Então, me acompanhe por lá. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Espero poder recebê-la aqui em breve. Parabéns pela sua dedicação, por acreditar no nosso estado, né, e estar aí se referenciando e trazendo aí o que há de mais moderno na área da tricologia e dermatologia. Muito obrigada. Obrigada, Paula, pela oportunidade, né, de estar aqui. E o meu compromisso como médica, né, é trazer tratamentos modernos, seguros, com embasamento científico, né, trazer ciência mesmo para ajudar homens e mulheres a recuperarem a confiança e o bem-estar. É isso aí, obrigada, doutora. Vocês que nos acompanharam em mais um Dr. Cash, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar essas informações. Assim como a sua vida foi impactada com esse acesso aqui hoje, faça com que amigos, familiares também sejam. Então, faça a sua parte. Se você ainda não é inscrito nesse canal, é muito fácil. Basta se inscrever e, mais que isso, acionar aqui em cima o sinalzinho de notificação para que você fique por dentro de todos os conteúdos que são anexados em nossa plataforma. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cash. Até lá!